Mas a gente está falando de pediatria, né? É fácil fazer diagnóstico de asma em crianças? Pessoal, adulto tem a vantagem de poder fazer uma espirometria, que é o exame mais confiável, mais eficaz, mais passível de ser reproduzido em locais diferentes, dando mesmos locais que eu digo, laboratórios diferentes, dando o mesmo resultado. É o exame mais confiável, bastante confiável, capaz de ser reproduzido com sucesso, em termos de resultado, que mostra a asma, a espirometria. Espirometria em criança pequena não dá para fazer. Simplesmente eu precisaria que a criança fosse pelo menos um escolar, 6 anos ou mais, e mesmo assim um escolar de 6, 7 anos às vezes não consegue. Então eu preciso da espirometria para fazer o diagnóstico, de certeza. Então como é que eu faço o diagnóstico de asma numa criança pequena? A criança só começa a ter asma depois de 6 anos? Não. Eu posso ter asma já mais precocemente. Então eu tenho que ter estratégias dentro da pediatria que me permitam pensar que muito provavelmente aquele lactente, aquele pré-escolar, tem asma. Então como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Primeiro eu tenho que botar na minha cabeça, né, eu tenho que entender que a história natural de um lactente que sibila não obrigatoriamente será uma asma no futuro. Lactente sibilante pode ser uma bronquiolite. Há uma estatística que fala que metade dos lactentes que têm sibilância, inclusive recorrente, metade deles nada terá na vida adulta. Na verdade, quando entra na fase escolar, já não tem mais história de sibilância. Então, como é que eu vou saber que aquele lactente sibilante, que volta e meia interna com quadro de broncoespasmo, de hiperreatividade brônquica, será que isso está acontecendo porque ele tem uma infecção viral? Um vírus sensicial respiratório que leva a bronquiolite? Tem um quadro muito semelhante à asma, eu tenho broncoespasmo, eu tenho hiperreatividade, eu tenho sibilância, tenho hipóxia. Será que é uma hiperreatividade imunologicamente mediada ou será que, de fato, são infecções virais repetidas, levando a quadros de bronquiolite, e isso vai se desfazer ao longo da vida, vai deixar de existir. Como saber? Então tem que ter algumas dicas, algumas pistas que me levem a pensar que aquele quadro não é uma bronquiolite isoladamente. Aquilo, na verdade, é uma asma. Uma provável asma. E aí já estou autorizado a tratar. Não vou esperar ele fazer 6, 7 anos para fazer a espirometria, para eu ter o diagnóstico de mais certeza. Não vou esperar. Eu tenho alguns dados que, somados, vão me levar à conclusão de que aquela criança, de fato, provavelmente tem asma e estou autorizado a tratar. É uma criança normalmente alérgica? É. Então, se ela tiver um eczema, uma dermatite atópica, na fase pré-escolar, na fase lactente, com menos de 3 anos, lactente menor que 2 anos, mas menores de 3 anos, com dermatite atópica, menores de 3 anos com rinite alérgica, história familiar, pai ou mãe com asma. É comum na asma o processo ser desencadeado por um quadro viral gripal? Sim, tudo bem. Mas às vezes ele tem o broncoespasmo e não está nem gripado, não está nem resfriado. Opa, mais um dado. É alérgico. No hemograma eu posso ver o quê? Eosinofilia. E aí ele tem eosinofilia, mas não tem parasitose, que justificaria uma eosinofilia. Então, uma eosinofilia no hemograma sem parasitose, hiperreatividade brônquica, broncoespasmo, sem ter um quadro viral associado, uma IVAS, pai ou mãe com asma, rinite, eczema, sendo que a dermatite atópica, o eczema atópico e uma história familiar como pai ou mãe com asma são os fatores mais relevantes para eu considerar que muito provavelmente aquele paciente que tem broncoespasmo de repetição, de fato tem uma asma, aquele lactente sibilante. E tem aquela história do primeiro episódio, né? Ah, é a primeira vez que ele está sibilando, então deve ser uma bronquiolite. Não necessariamente.
Mas quando isso começa a se repetir, eu começo a achar que não é uma série de bronquiolites acontecendo no mesmo paciente. A tendência é realmente que seja asma. Muito bem. Então a gente viu características que ajudam a pensar que aquela criança pequena tenha asma. Outra forma de apresentação da asma é a tosse crônica. A asma tem uma modalidade chamada de modalidade tosse, entre aspas, onde o paciente não tem história de sibilância, mas mudou o tempo, foi exposto a um cheiro mais forte, um perfume, por exemplo, começa a tossir. Isso acontece com muita frequência. Isso vai piorando ao longo do tempo até que chega um momento que o indivíduo de fato tem um quadro, uma crise com broncoespasmo, sibilância, hipóxia. Pode acontecer. Então aquela criança que está sempre tossindo, uma tosse seca, que não está associada a essa tosse, não é por um quadro gripal viral, pensa que pode ser asma. E quando a criança fica maior, ela relata uma opressão ou um desconforto torácico, sobretudo, quando é que aparecem as crises? No início da noite e no início da manhã. São momentos de crise. Principalmente à noite, né? Quando o nosso nível de cortisol cai, vem a crise. Né? Outro fato, variabilidade dos sintomas. Vamos lá no conceito. Lembra que a asma, há uma intermitência no aparecimento da obstrução intrapulmonar? Então essa variabilidade dos sintomas é mais um ponto positivo para a asma. E numa crise eu posso ouvir a famosa sibilância, ouvir sibilos. Lembrando que sibilos são sons expiratórios. Muito comum o residente ou o aluno, examinando um paciente com uma crise asmática, falar, ele tem ronco, não tem sibilo. E aí eu pergunto, você está ouvindo esse ronco na inspiração ou na expiração? Ah, só na expiração. Então isso não é ronco, isso é sibilo. Apesar de ser às vezes aquele som blá, 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 como se fosse um ronco, o ronco característico, ele indica secreção na via aérea superior. Ele acontece durante a ausculta inspiratória e expiratória. Já o turbilhonamento do ar na saída do pulmão acontece na asma, no broncoespasmo, na fase expiratória. Então, se você está escutando um paciente, ele só tem ronco, entre aspas, na expiração, na saída do ar, isso provavelmente é sibilo, não é ronco. Mas tem o sibilo clássico, que é aquele chiado, né? Esse é clássico, né? Muito bem. E como falei para vocês, a gente tem essas pistas do diagnóstico, mas o diagnóstico de fato, sim, de mais certeza, idealmente, é feito com a confirmação por um exame objetivo chamado espirometria. Infelizmente, a gente não consegue fazer em criança muito pequena. Então, a espirometria, podendo ser feita, ela vai me mostrar diagnóstico, intensidade da obstrução, a gravidade da obstrução e também monitorar ao longo do tempo como a doença está se comportando, conforme eu vá fazendo espirometrias de forma seriada. O que a espirometria mede? Várias coisas, mas pensando na asma, são dois parâmetros principais. O VEF1, escreve VEF1, e a capacidade vital forçada, CVF. A gente vai relacionar os dois. Na asma, o indivíduo consegue expirar todo o volume programado numa expiração. Só que ele faz isso de maneira lenta, pela obstrução. A saída de ar é prejudicada, então o ar demora mais para sair. A fase expiratória é longa. A fase expiratória é longa. Então, a gente mede principalmente o VEF1, que é o volume expirado forçado no primeiro segundo. Quanto mais obstrução eu tenho, menor será esse volume, mesmo forçado. Muito bem. Então, há uma limitação do fluxo aéreo
bem observada pela redução do VFUM comparado percentualmente à capacidade vital forçada total. Então, tudo que ele expirou e o quanto que ele expirou no primeiro segundo comparado com o todo. Se ele expirou pouco no primeiro segundo comparado com o todo, deu uma expiração completa, há uma obstrução. Então a espirometria vai me mostrar isso. E detalhe, quando eu faço o beta 2 nesse paciente, ele responde porque há uma variabilidade, uma reversibilidade importante dos sintomas. Com o uso do beta 2 e na própria doença, que responde muito bem a beta 2, diga-se.